Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Chegamos agora no mês de julho, metade do mês, né? Já fizemos metade do Vem Segue. Mês que vem, em agosto, agora já é o aniversário da minha filha na missão, tá bom? A Sister Claudiano, né? Algumas pessoas perguntaram se podia mandar alguma coisa, um bilhetinho, alguma coisa. Eu vou mandar uma caixa no começo de agosto, então tem esse mês todo aqui. Quem quiser mandar alguma coisinha, algum mimo, uma cartinha para ela, eu tenho certeza que ela vai amar, tá bom? Então é só mandar para mim, que vou deixar meu WhatsApp aí no final da descrição do vídeo, só mandar para mim que eu vou colocar nessa caixa. Vou preparar já uma caixa para ir colocando as coisinhas, cartinha para enviar para ela lá na missão, tá bom? O aniversário dela é em agosto agora, dia 24, e eu vou mandar na primeira semana de agosto. Eu já vou mandar a caixa para chegar no tempo certo lá, tá bom? Então, gratidão. Vamos lá para o nosso estudo de hoje aqui. Quero agradecer os comentários de vocês, né? Ontem nós falamos sobre a questão de debates, né? Algumas coisas assim. E hoje a gente vai entrar aqui na seção 72 de Doutrina e Convênio. Essa revelação aqui, ela foi recebida no dia 4 de dezembro de 1831. E aqui o grupo de elders, né? Eles estavam querendo ser instruídos por ensinamentos, né, da igreja, e também eles queriam saber quais eram os seus deveres. E aí recebeu-se essa revelação. Essa revelação aqui, na verdade, vai ser 3 revelações, tá bom? A seção 72 aqui são 3 revelações que foram recebidas no mesmo dia, né? Então, o canal de revelação aberto aí, recebendo várias revelações. E nessa aqui foi 3 revelações no mesmo dia. Então, vamos começar aqui no versículo 1 em diante, vamos ver até onde a gente consegue chegar hoje, e aí amanhã a gente finaliza a sessão 72, tá bom? Então vamos lá. Aqui, o versículo 1 e o 2 diz assim: Escutai e dai ouvido à voz do Senhor, a vós que vos reunistes, que sois os sumos sacerdotes de minha igreja, a quem foram dado o reino e o poder. Pois em verdade assim diz o Senhor: é-me conveniente que designe para vós dentre vós um bispo para a igreja desta parte da vinha do Senhor. Então, o primeiro bispo da igreja tinha sido Edward Packer, e aqui, agora com a expansão da igreja em vários lugares, aqui também deveria ser chamado um bispo nessa vinha aqui, né, onde ele está falando. Então, aqui nessa primeira revelação, vai revelar quem vai ser o bispo aqui dessa região, tá bom? Quem vai ser chamado bispo aqui. Agora, aqui interessante, né, que fala sobre chamar o bispo, eu gosto muito lá de 1 Timóteo, capítulo 3, que o apóstolo Paulo, ele fala, né, quais são as qualificações para um bispo, tá bom? Como deve ser o comportamento de um bispo. Bom, todos nós estamos num processo de aprendizagem, de aperfeiçoamento, mas para um cargo de liderança se exige muito mais. Igual para se entrar no templo, o padrão de dignidade para entrar no templo é mais elevado, né? Então, o padrão, por exemplo, né, que as sísteres e os missionários eles usam na missão, também é um padrão muito elevado, né? Eles não vão assistir televisão, nada disso, né? Não é proibido assistir televisão, mas para quem está no serviço do Senhor ali, né, para designação ali em tempo integral, então eles não assistem televisão. Então é um padrão mais elevado. E aqui vai falar em Timóteo, né, Paulo revela qual que deve ser um padrão de um bispo, tá bom? Então ele fala de qualificações aqui para um bispo. E aqui, na verdade, ele vai colocar 15 qualificações, né? Falando aqui sobre o bispo, tá bom? Vamos ler rapidinho aqui, que eu achei bem interessante falar. Lembrando que essas qualificações todos nós podemos alcançar, tá bom? Então aqui é em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante, diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja. Essa palavra episcopado, né, no grego, né, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, significa supervisor. A melhor tradução, né, do significado dessa palavra aqui
seria um líder, tá bom? Então, se alguém deseja ser líder, é uma boa coisa, é o que ele está falando. Aqui não no sentido de aspirar, ser líder, de receber um cargo, não isso. Aqui é o sentido de poder ajudar as pessoas, se colocar na condição para poder ajudar outras pessoas, tá bom? Aqui, né, ele usou a palavra episcopado, né, que lembra o bispado aí, tá bom? Ele vai começar a falar então do chamado de bispo aqui, a partir do versículo 2. Veja quantas qualificações aqui ele vai falando sobre um bispo. Sobre um bispo. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Veja aqui, né? Quantas coisas ele vai falar. Ele vai falar 15 qualidades aqui para um bispo, né? Então, citando algumas delas aqui, o bispo ele deve ser irrepreensível, né? Então, não é alguém que vai chamar a atenção do bispo porque ele está fazendo coisas erradas, tá bom? Então, é alguém que já tem uma conduta, um caráter bom, né? Que se aperfeiçoou como nós também estamos no caminho se aperfeiçoando. Tá bom? É uma pessoa que não precisa ser repreendido. Não significa que um bispo é perfeito, tá bom? Mas aqui ele está falando sobre o caráter, né? Das pessoas confiar. Então ele fala aqui de ser irrepreensível. Marido de uma mulher, aqui significa, na verdade, não está falando nada na questão da poligamia que tinha na época. Aqui está falando, na verdade, sobre que o bispo ele deve ser casado. Esse que é o ponto aqui, tá bom? O bispo ele deve ser uma pessoa casada. Continua aqui, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Vou ler só até o versículo 5 aqui, né, de 1 Timóteo capítulo 3, né, que vai falando bastante aqui, ó. Não dado ao vinho, vai falando o que não pode fazer, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Aqui no versículo 3 é tudo não, não, não. Só uma coisa aqui que fala no sentido positivo, né? Fala ser, mas ser moderado, tá bom? E aqui nem é questão de paciência, é saber administrar as coisas, tá bom? Então ele tem que ser moderado nas coisas aqui. Versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sua sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus, né? Então, fala aqui da conduta de um bispo para com a família, com a esposa, com os filhos, né? Então, se ele governa bem a sua casa, ele vai conseguir ser um bispo ali que vai ajudar na igreja. Na verdade, o bispo ele se torna um pai da ala, tá bom? Então, a família dele cresce. Então, aqui fala, né, dessa questão das qualidades para um bispo aqui, tá bom? Vamos voltar para o nosso texto aqui em 72, né, Doutrina e Convênio 72, a partir do versículo 3 aqui agora, tá bom? Então tá falando aqui sobre chamar um bispo, que precisava chamar um bispo naquela região que eles estavam ali, e aqui vai falar sobre o trabalho do bispo também, quais são os trabalhos do bispo. E aqui, como a pergunta dos elders ali era saber qual era o que eles deveriam fazer, então aqui vai falar o que eles deveriam fazer, que seria prestar conta do trabalho que eles fazem ao bispo, tá bom? Versículo 3, 4 e 5 diz assim, ó, em verdade, nisso procedeste sabiamente, pois o Senhor requer que todo mordomo preste contas de sua mordomia, tanto nesta vida como na eternidade. Pois eis que nesta vida, pois o que nesta vida for fiel e prudente será considerado digno de herdar as mansões preparadas para ele por meu Pai. Em verdade vos digo, os élderes de minha igreja, nesta parte de minha vinha, prestarão contas de sua mordomia ao bispo, que por mim será designado nessa parte da minha vinha. Então aqui ele fala de prestação de conta. Eu achei interessante aqui no versículo quando falou, né, que o Senhor requer que todo mordomo preste conta de sua mordomia, tanto nesta vida como na eternidade. Então o prestar conta
é tanto agora como na eternidade. A gente vai continuar prestando conta, né? Lembro dos ensinamentos do templo, né? E tem partes que ensina sobre voltar e trazer um relato, né? Então, aquilo que o Senhor pede que faça, a gente tem que levar um relato. Então, aqui se torna um treinamento. A gente também presta relato ao bispo das coisas que nós fazemos, do nosso trabalho. O bispo cuida principalmente ali, né? Ele trabalha junto com o coro de elders, junto com a sociedade de socorro. Então, tem um trabalho junto para fazer. Ali, uma prestação de conta mesmo dos chamados, a gente vê ali no conselho da ala, né? É mais uma questão de poder ajudar as organizações, mas também é uma prestação de conta, né, do trabalho que nós estamos fazendo, tá bom? Então aqui fala sobre essa prestação de conta aqui. E aí fala da recompensa também. Então aqui fala sobre essa prestação de conta que é aqui e também vai ser na eternidade. Então vamos se acostumando em prestar conta, né? Aqui falou também na questão de herdar as mansões, né? A recompensa que o Senhor tem para nos esperando aí. Vamos lá aqui. O versículo 6, 7 e 8. Aqui vai falar o nome do bispo que vai ser chamado, tá bom? Diz assim, ó. Registrar-se-ão essas coisas para serem entregues ao bispo de Sião. E conhecer-se-ão o dever dos bispos, pelo mandamento que foram dado pela voz da conferência. E agora em verdade vos digo, meu servo Nilka Whitner é o homem que será designado e ordenado para este poder. Esta é a vontade do Senhor vosso Deus, vosso Redentor, assim seja. Amém. Então aqui ele é chamado como bispo, né? O Nilka Whitney, né? Nilka Whitney, ele é chamado como bispo ali naquela parte, e também as pessoas deveriam prestar conta a ele do trabalho que iriam fazer, tá bom? Vamos lá, aqui vai começar a falar então de algumas atribuições do trabalho do bispo, que também naquela época era bem mais diferente da época de hoje. Então tinha algumas coisas que eles faziam antigamente, porque viviam, né, algumas leis, algumas coisas que eram um pouco diferentes de hoje. Então, algumas coisas eram diferentes, mas tem muitas coisas igual também. Por exemplo, vamos lendo aqui, ó. O versículo 9, Doutrina e Convênios, seção 72, versículo 9. A palavra do Senhor, como acréscimo à lei dada, revelando o dever do bispo, que foi ordenado para a igreja nesta parte da vinha, em que verdade é esta, né? Ou seja, aqui ele vai começar a partir do versículo 10 falar quais são o trabalho do bispo, tá bom? E aqui, né, por que eu falo que naquela época era diferente? Porque das atribuições do bispo era dividir as terras, colocar os membros da igreja em cada terra, né? Eles viviam um tipo de lei da consagração ali, então tinha outras atribuições ao bispo naquela época que não tem hoje, tá bom? Vamos acompanhar aqui, ó. Ele vai falar também, manter o armazém do Senhor, receber os fundos da igreja nessa parte da vida, receber o relatório dos elders como antes foi mandado, e prover as suas necessidades, e eles pagarão o que receberem, se tiverem como que pagar, para que isso também seja consagrado para o bem da igreja, para os pobres e necessitados. Então, esse aqui era o trabalho do bispo aqui, né? No manual do Vem Segue-me aqui, ele traz uma pergunta para nós, né? Aliás, uma explicação, né? Diz assim, ó, em nossos dias, o armazém do Senhor pode incluir doações, serviços, talentos dos membros na ala, tá bom? E aí ele pergunta como nós podemos contribuir, então, para o armazém do bispo. Naquela época, o armazém do bispo era uma lei da consagração de entregar tudo e ele ia administrar os bens. Hoje em dia, tá pelo manual falando aqui que o armazém do bispo é os nossos dons, nossos talentos e as doações que nós fazemos também. Tá bom? Tudo isso é o armazém do Senhor. Então, como nós podemos abastecer o armazém? Servindo, tá bom? Deixando à disposição
do Senhor os nossos dons e talentos aí, ou seja, quando somos chamados, né, para algum chamado na igreja, a gente faz, então a gente está deixando disponível aí os nossos dons e talentos. O versículo, vamos finalizar aqui, ó, do versículo 13 ao 15, a mensagem de hoje, então vai aqui, ó. E aquele que não puder pagar, apresentará uma conta ao bispo de Sião, que pagará a dívida com aquilo que o Senhor lhe puser nas mãos. Aqui, né, tá falando de algumas dívidas que eles não podiam pagar e a igreja iria quitar essas dívidas aí, tá bom? Aqui, por exemplo, na aplicação para nós, seria missionários, né, que vão para a missão, tudo isso tem um custo, tá bom? Então, se a família não tem condição, a família vai fazer um compromisso missionário, arcar com uma parte da missão, né? E a igreja vai entrar com o restante, tá bom? Para que o jovem possa ir para a missão, tá bom? Então a igreja paga o restante. Seria uma aplicação aqui da escritura para nós. E as obras dos fiéis que trabalham em coisas espirituais, na administração do evangelho e das coisas do reino da igreja e do mundo, responderão pelas dívidas junto ao bispo de Sião, e assim o pagamento sairá da igreja, pois, de acordo com a lei, o homem que vem para Sião deve depositar todas as coisas junto ao bispo de Sião. Bom, aqui quando está falando de Sião, está se referindo lá no Missouri, né, onde eles iriam construir uma cidade, né, a cidade de Sião ali. Então lá eles viviam a lei da consagração completa. Quando a pessoa ia, ela entregava todos os seus bens ali à mão do bispo, tá bom? E aí ele ia administrar. Essa era uma lei que não era obrigatória, tá bom? Mas se você fosse viver em Sião, então você tinha que viver como os cidadãos de Sião estavam vivendo, tá bom? Então viveria essa lei ali, tá bom? Então é isso. Aqui no final, né, do manual fala o seguinte: como o Senhor abençoou você e sua família por meio do serviço de um bispo, né? E aí eu quero compartilhar, né, que eu sou muito grato pelo o bispo que eu tenho, da maneira que ele cuida de mim, da minha família, ele cuida da ala, eu sinto um amor muito grande. O meu bispo ele é muito querido pelos membros da igreja, tá bom? Então, eu sou muito grato. Então, é um benefício para mim ter um bispo como ele. Ele já está é o Bispo Miguel, né? Ele já está no chamado dele aí faz 5 anos, né? E tem muita lenha para queimar. Espero que o Senhor deixe ele bastante tempo aí no chamado, tá bom? Então, gratidão pela mensagem de hoje, por vocês estarem mais um dia aqui estudando com a gente. É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.